A paz do Senhor, meus amados irmãos. Hoje nós vamos, então, começar o estudo no Apocalipse, capítulo 6, que nos fala sobre os 7 selos, a abertura dos 7 selos. Nós vamos dar, assim, uma pequena resumida do capítulo 5, que é onde nós vimos ali que João, quando foi convidado a estar nos céus, depois ele viu um livro selado com 7 selos. E disse, está escrito ali, e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz. E esse anjo, ele perguntava: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Porque João queria saber o que estava escrito naquele rolo, naquele livro. E a resposta para essa pergunta é que ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem de olhar para aquele livro. Então, João começou a chorar. Chorou muito, porque ninguém era digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E como é que saberíamos o que estava escrito naquele livro, se ninguém tinha como abri-lo? Mas diz que um dos anciãos disse para João: não chores. Eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Olha que coisa preciosa. E quando João olhou, né, ele viu que alguém tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. Era um livro que tinha os segredos de Deus, selado com 7 selos. E Jesus era o único que tinha poder para poder abrir aquele livro. Mas por que era só Jesus? É porque Jesus venceu o mundo, Jesus venceu a Satanás e Jesus venceu a morte. Ele era digno de tomar aquele livro e abrir os seus 7 selos. Então, quando Jesus pega aquele rolo e ele abre o primeiro selo, no capítulo 6, versículo 1 e 2, nos diz assim: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse uma voz de trovão: vem. E vi então, e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Muitos afirmam, dizem, que este cavalo branco, quem vem montado neste cavalo branco, é Jesus. Mas se nós prestarmos atenção, nós vamos ver que é o Cordeiro, é Jesus que abre cada selo. E nós vamos ver os 7 selos, sempre falando que Jesus abre o selo. Como que ele vai abrir o selo e, ao mesmo tempo, ser o cavaleiro neste cavalo branco? Outra coisa, esse cavaleiro, ele está trazendo paz, e muitos dizem que ele está trazendo que é o evangelho para a terra. Mas ao estudarmos melhor, com mais atenção, a gente vai ver que não pode ser o Cristo, não pode ser uma paz real, porque logo atrás dessa paz, desse cavaleiro, vão ser abertos outros
selos e vai vir guerra, vai vir morte, vai vir fome. Jesus, quando vem, ele não traz nada disto. Ele traz paz perfeita, paz verdadeira. Este cavaleiro que vem montado neste cavalo branco, ele representa um anticristo. Ele está trazendo uma paz, mas é uma paz, não é uma paz real, uma paz verdadeira. Nós vamos estudarmos, quando nós estudarmos depois só uma parte sobre o anticristo, nós vamos estudar em detalhes esta figura. Este cavaleiro, ele recebe o poder de Satanás. Ele é um líder de uma grande nação. Aqui, nesses versículos, diz que ele vem com um arco e recebe também uma coroa. Ele vem para vencer e ele vem para colocar uma paz armada. Não é uma paz verdadeira, porque vamos ver em continuação, na abertura dos selos, as coisas que acontecem. Este homem, o anticristo, quando se levantar, ele vai ter o controle militar, ele vai ter poder político, e ele também vai ter um apoio praticamente total religioso. Todos vão apoiá-lo. E ele vai ter o controle da economia mundial. Sabemos que hoje já muitos estão almejando alguém que tenha este controle. Tudo está se preparando, irmãos, para a chegada desse anticristo. A manifestação dele, nós vamos ver que vai acontecer logo após o arrebatamento da igreja. Ele não pode se manifestar. Eu creio que ele já está aí. É um homem que já está aí. Porque não é uma criança que ainda vai nascer, vai crescer e etc. Porque as profecias estão se cumprindo, ou até já estão cumpridas, só faltando para nós o arrebatamento da igreja. E quando houver este arrebatamento, vai acontecer muitas catástrofes na Terra, porque milhares de pessoas vão desaparecer ao mesmo tempo dessa Terra. Não terá como explicar aquele desaparecimento. Com isto, haverá desastres terríveis no mundo inteiro, em cada parte, em cada nação, em cada vila, em cada cidade. Carros que vão se chocar, que vão ficar sem motorista, aviões sem pilotos. Imagina o horror que vai ser. Então, no meio desses desastres, dessa confusão mundial, um homem vai se apresentar com a solução para todos estes problemas. Como o mundo está apavorado, eles vão aceitar de bom grado este homem. Vão aceitá-lo e ele vai dar a solução para que nunca mais aconteça isto. Vai haver 1000 explicações sobre este sumiço. Ou ETs vieram, discos voadores roubaram essas pessoas, mas se eles verem bem, somente pessoas crentes em Jesus Cristo é que sumirão. Os ímpios todos vão ficar aqui. Aí este homem, que é o anticristo, ele vai fazer uma aliança com muitas nações, com muitas pessoas, por 7 anos. E nesta aliança, ele vai principalmente fazer com Israel. Porque ele vai trazer uma paz para o mundo e Israel, ele vai dizer, pode agora tu pode construir novamente o teu templo. E Israel vai aceitá-lo. Quando estudarmos sobre o falso profeta e o anticristo, nós vamos ver isto com mais detalhes.
todos aceitam este homem que anuncia esta paz mundial. E quem que não quer viver em paz, não é mesmo? Mas o mundo vai realmente passar por um período de prosperidade, um período de paz. Não sabemos assim quanto tempo, a palavra de Deus não nos dá este tempo determinado, mas quando o Cordeiro, Jesus Cristo, abre o segundo selo, João vê que sai um cavalo vermelho. Esse cavalo vermelho significa a guerra que vai ser lançada nesta terra, que vai começar. Ele vem, esse cavaleiro, ele vem com uma grande espada e ele vem para tirar a paz da terra. Aquela paz tão superficial que o mundo estava gozando, agora será quebrada e começará a guerra, começará a perseguição religiosa. Esse homem, que nós chamamos de anticristo, ele vai começar a perseguir os cristãos. E ele também, este governo do anticristo será enfrentado, porque haverá cristãos aqui? Haverá. Porque, infelizmente, meus amados irmãos, nem todos os crentes que estão na igreja realmente estão salvos. Muitos estão tão descuidados, estão achando que não é verdade, que Jesus não vem. Mas quando Jesus vier, eles vão cair em si e se darem por conta que o arrebatamento era verdadeiro, que Jesus veio e levou seus familiares, os filhos, ou os pais, ou o esposo, ou a esposa. Vai ser um horror para essas pessoas. O mundo vai sofrer muito, mas mais vai sofrer aquele cristão que perder o arrebatamento. Aí muitos vão lembrar da palavra que eles terão 7 anos de tribulação. Terrível tribulação. Mas, ao mesmo tempo, muitos começarão a se firmar e não vão aceitar o anticristo. Então, haverá uma resistência contra o governo do anticristo. E começará essas guerras, guerrilhas, né? E essas perseguições, essas coisas todas. Aí João continua olhando e vê quando é aberto o terceiro selo e vê sair um cavalo preto. Este cavalo preto, ele representa a fome. Vamos ver. Eu não li aquele versículo quando falou sobre o segundo selo, que diz, quando saiu o cavalo vermelho, que ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Agora, neste cavalo preto, no versículo 5 e 6, diz que quando abriu o terceiro selo, vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Veja só, esta balança que vem na mão desse cavaleiro, que está montado no cavalo preto, indica que tudo será controlado. O alimento será muito escasso e será caríssimo. As pessoas não terão como pagar o alimento para suas famílias. O alimento custará 1 dia de trabalho. Uma pessoa terá que trabalhar um dia inteiro para comprar o alimento para aquele único dia. Veja que coisa terrível. Se hoje
a inflação já nos prejudica tanto. Se hoje nós já vimos países com milhares de pessoas, de crianças morrendo de fome, imagina nesse período da tribulação, quando sair este cavaleiro com essa balança na mão, a comida será racionada, não haverá alimento. Ao mesmo tempo, diz ele no versículo aqui, o João ouve dizer: não danifiques o vinho, não danifiques o azeite e o vinho. Aquilo que não é tão necessário para matar a fome, não danifique. Será muito caro, mas só quem tiver muito dinheiro poderá comprar. O pobre, o necessitado, quer comprar alguma coisa para saciar a sua fome, mas será muito difícil. Mas as coisas não param por aqui. João continua olhando e eis que é aberto o quarto selo. E quando é aberto este quarto selo, ele vê que sai um cavalo amarelo. Alguns dizem que é um cavalo verde, alguns dizem que é um cavalo pardo, não importa a cor. Mas o que importa é que sai este cavaleiro. E o inferno acompanha este cavaleiro. Por que o inferno? Porque muitas vidas vão morrer de fome sem ter aceitado a Jesus. Vão morrer de fome, vão morrer através da guerra, da espada, né? Nas guerras. E veja só, 25% da população mundial. Dá para nós entendermos algo assim? 25% da população mundial vai morrer de fome, na guerra, de pestes, né? Nós temos sentido hoje um pequeno exemplo de peste no nosso meio, que é este coronavírus. Isso é uma peste que veio no mundo inteiro. Imagina, nesse período, vindo pestes uma atrás da outra. Não vai haver solução. E vai haver guerras, e vai haver guerrilhas. E as pessoas morrerão, se matarão uns aos outros, como disse anteriormente no versículo. E a morte acompanha esse cavaleiro. E as feras da terra, às vezes a pessoa imagina, mas como as feras da terra? Mas, irmãos, se as pessoas não vão ter alimento, muito menos os animais. E até os animais domésticos se tornarão em feras, porque estarão com fome, estarão famintos e avançarão até contra pessoas. É coisa muito horrível. Deus nos ajude, irmãos. Deus ajude a cada um de nós, que nós não venhamos a estar aqui, mas que nós possamos subir no arrebatamento, ouvir o som da trombeta, estarmos cada dia preparados. Aleluia! Que o Senhor tenha misericórdia do seu povo. João, agora, ele tem uma visão totalmente diferente. O quinto selo é aberto e no versículo 9 nos diz assim: quando ele abriu o quinto selo, ele quem? O Cordeiro, Jesus Cristo, que é ele que abre os selos. Ele era a única pessoa capacitada, digna de abrir os selos. E quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, João viu debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho que eles sustentavam. Essas almas são aqueles que morreram desde o início da tribulação. Não são aqueles mortos de hoje que estão
mortos. Estes que morreram em Cristo ressuscitarão e os vivos serão transformados na vinda de Jesus. Mas essas almas que estão embaixo do altar são as almas daquelas pessoas que resistiram ao anticristo, que não aceitaram o sinal da besta em suas mãos. Nós vamos estudar também mais tarde sobre este sinal. E eles foram mortos, serão degolados, mas darão a sua vida. Não terão medo da morte, porque eles agora sabem que eles terão, se morrerem, se o inimigo os matar, só matará o corpo, porque a alma viverá para sempre com Jesus Cristo. E João vê ali embaixo do trono e diz que eles clamam, as almas dessas pessoas que morreram na tribulação clamam por justiça. No versículo 10 diz assim: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Veja como é diferente daquela oração de Jesus Cristo quando foi crucificado na cruz. Naquele momento ele dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Estevão também, quando estava sendo apedrejado, ele orou e pediu perdão para eles. Mas esses mártires, eles estão pedindo vingança para que logo acabe essa tribulação. Mas Deus, ele ainda tem muitas pessoas para salvar. Muitas pessoas serão salvas durante a grande tribulação. Olha o amor de Deus. Porque no nosso pensamento, Jesus veio buscar a igreja, levou os que eram salvos e acabou. O resto, todo mundo está perdido. Mas não é assim o amor de Deus. Não é. Ele ainda está dando mais uma chance para a humanidade. E no versículo 11, diz que João ouviu que foi dada vestes brancas para aquelas almas que estavam ali embaixo do altar, e foi dito para eles: esperem mais um pouco, tenham um pouco mais de paciência e aguardem a chegada dos vossos irmãos que também vão morrer como vocês e serão salvos. Essas pessoas, irmãos, não vão participar das bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro será para a igreja, para os salvos que forem arrebatados. Aí João vê agora sendo aberto o 6º selo. E quando é aberto o 6º selo, diz assim, ó, vi quando o Cordeiro, preste atenção que é sempre o Cordeiro que está abrindo os selos. Então não pode ser ele que tinha vindo para a terra, não é mesmo? Está confirmando isso aqui. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo. E sabe o que aconteceu? Um grande terremoto, um abalo no globo terrestre. Todo o globo será abalado por este terremoto. Será tão grande que os montes e as ilhas vão ser movidos de seus lugares. Imagina que tragédia terrível que vai acontecer, pois qualquer lugar, nós vimos nas notícias, quando há um terremoto, quantas pessoas morrem, mas é um terremoto naquele determinado local. Agora imagina um grande terremoto envolvendo o mundo inteiro, o globo terrestre, de tal forma que diz que o sol se torna escuro e a lua vermelha como sangue. A poluição deste terremoto será tão grande que escurecerá o sol e a lua. O sol se converterá em trevas. Joel profetizou isto. Lá o profeta, lá no Antigo Testamento, né? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas prestem bem atenção,
Isto aqui é o início da tribulação. Ainda não chegou o grande e terrível dia do Senhor. Nós vamos ver que ele vai chegar. Aqui é quase como um preâmbulo das coisas que acontecerão. A natureza está sendo afetada. E agora nós vamos ver que há um intervalo. Vamos, nesses nossos estudos, vermos que assim, ó, entre o sexto selo e o sétimo, há um intervalo. Algumas coisas acontecem que João nos fala. Depois, entre a sexta trombeta e a sétima, também há um intervalo com alguns acontecimentos. E a mesma coisa lá na sexta taça e na sétima taça. Veremos isso aos poucos, conforme irmos com o nosso estudo. Aqui, nesse intervalo, ele vê a marcação dos israelitas. No capítulo 7, nós já vimos o capítulo 6, agora o capítulo 7, ele nos fala, então, assim: depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra. Vejam bem, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Houve parou, como se tivesse o tempo parado. E aí vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar. Mas eles estavam aguardando. Aí foi dito para ele: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Esperem um pouco, não façam nada, parem, porque serão selados os servos de Deus. E aí no versículo 4, capítulo 7, versículo 4 diz: então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. 12.000 de cada tribo. Os irmãos leiam depois com paciência, com calma, esses capítulos que nós estamos estudando para entenderem bem a palavra de Deus. Há muita confusão, controvérsias quanto a esses 144.000 selados, marcados. Muitos dizem que serão 144.000 salvos. Mas, irmãos, 144.000 é um número praticamente nada para o nosso Deus. Ele vem salvar milhares e de milhares de pessoas, assim como tem salvado até os nossos dias. E durante a grande tribulação será salva uma multidão incontável. Aqui, esses judeus serão, essas pessoas que serão judeus, que serão marcados, está explicando bem direitinho. 12.000 de cada tribo. E aqui fala, quando vocês lerem, o nome de cada tribo e cada 12.000 de cada uma dessas tribos. Eles serão selados na fronte. Aí as pessoas já me perguntaram, mas como que eles vão ser selados? Como é que eles são marcados? Irmãos, nós não somos selados com o Espírito Santo? Somos. Nós aceitamos Jesus Cristo e cada um que aceita Jesus Cristo tem o selo do Espírito Santo na sua vida.
E tem mais ainda, nós somos também selados quando recebemos o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falarmos em outras línguas. Somos selados. Essas pessoas também serão seladas, diz que nas suas testas. De que maneira? Eu não sei, mas virá um anjo e vai selar a cada um. E esses 144 mil irão pregar o evangelho no mundo inteiro. Quando estivemos em Israel, ali estudando, nós soubemos assim, ó, que os judeus, quando foram espalhados pelo mundo inteiro, em todas as nações teve judeus morando. Os judeus falam todas as línguas. Eles vão achar um judeu que fala a língua lá dos esquimós, que fala a língua lá de um povo num canto lá do mundo que ninguém conhece, mas tem um judeu que conhece. Esses judeus, eles sairão com muito poder do Espírito Santo, não mais com o evangelho da graça, porque o evangelho da graça, ele é agora para nós. Mas agora eles vão pregar o evangelho do reino. O Espírito Santo, como muitos dizem, não vai estar mais aqui na terra. Sim, ele não vai estar da maneira como hoje ele age em nossos corações, mas o Espírito Santo é Deus e ele vai estar agindo e ajudando esses 144 mil judeus que estão sendo preparados para a grande tribulação. E o anticristo não poderá matá-los, porque eles são selados. Não conseguirão calar a sua boca. Eles vão pregar o evangelho e muitos serão salvos. Quando nós estudarmos depois sobre o milênio, vai haver uma coisa tão linda para esses 144 mil judeus, irmãos, porque eles formarão a guarda pessoal de Jesus durante o milênio. Nós vamos mais tarde explicarmos sobre isso. Aí, João, nesta sua visão, que parou de ver as coisas terríveis que estavam acontecendo e começou a ver essas pessoas salvas, ele viu também, aqui no capítulo 7, e versículo 9 a 17, quando diz assim, ó, depois dessas coisas, daquilo tudo que ele já tinha contado, que tinha acontecido, e das almas embaixo do altar, tudo, depois destas coisas, vi, e olha aqui, e eis uma grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Irmãos amados, olha uma multidão que esses judeus pregaram o evangelho do reino, é verdade, e ganharam para Cristo, e também aqueles cristãos que nesse período estavam aqui, que infelizmente não subiram com Cristo, que vão começar também a testemunhar, não vão ter medo de perder suas vidas, e eles vão ganhar muitos para Cristo. Será uma multidão incontável. E João vê que todos eles estão vestidos de branco, eles têm palmas nas suas mãos, e eles estão diante do trono de Deus. E diz que Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Porque quanto sofrimento que eles passarão aqui neste mundo durante a grande tribulação. Será terrível, terrível. Mas agora, cada um deles terá as suas lágrimas secas. Não chorarão mais, porque não haverá mais morte, não haverá mais dor. Todos eles que deram a sua vida por Cristo estarão agora para sempre com o Senhor. E
agora vai ser aberto o 7º selo. E quando é aberto o 7º selo, João viu que na abertura do 7º selo vieram 7 anjos, cada um com uma trombeta. E nós vamos estudar no nosso próximo encontro sobre as 7 trombetas. E aí vamos iniciar o capítulo 8, no nosso próximo encontro, quando ele vê o anjo com um incensário. Por hoje nós vamos ficar com os 7 selos, com os 144 mil judeus selados e com uma multidão incontável de pessoas salvas de toda raça, de toda tribo, de toda nação, de todo lugar que será salvo durante a grande tribulação. Os livros que eu estudo e que vejo e que procuro e muitos mais a gente procura, os irmãos podem procurar este assunto pela internet, por muitos meios, irmãos. Vamos procurar, vamos estudar a palavra, vamos procurar entendermos a palavra e vermos que nós estamos nos últimos minutos da nossa vida aqui na Terra. Jesus breve virá. Você está preparado? Que possamos todos dizer, sim, eu estou esperando Jesus Cristo. E se alguém não está, acerta hoje a tua vida com Jesus. Não perca esta grande oportunidade. Nosso hino 488 da harpa cristã, um pedaço dele nos diz assim: lá da Índia vem um povo que Jesus purificou, e da África as tribos chegarão. Quem de Cristo a mensagem lhes levou, os conquistou, juntos todos lá no céu se alegrarão. Quando salvos congregados, dentre os povos e nações, virem Cristo muito amado, oh, que gozo encherá seus corações. Quando os milhões da China, todos que Jesus ganhou, junto dos que foram salvos do Brasil, lá no céu unidos glórias derem todos a Jesus, triunfantes estarão no seu redil. Quando salvos congregados, dentre os povos e nações, virem Cristo muito amado, oh, que gozo encherá seus corações. Amém, queridos? Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Amém.